É meu convidado o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o juiz desembargador Manuel Ramos Soares. Muito boa tarde, muito bem-vindo. Concorda com esta visão que tem o Presidente da República de que a justiça, por vezes, é tão lenta que é crítica e torna-se irrelevante? Olha, eu não sei a que casos é que o Sr. Presidente da República se estava a referir, mas eu diria que, muito provavelmente, são aqueles casos que envolvem figuras públicas e que têm conhecido, nos últimos tempos, críticas por demora excessiva na fase da investigação. Mas eu queria dizer o seguinte: há casos em que, por mais perfeitas que sejam as leis e por melhor boa vontade que os intervenientes no sistema tenham, serão sempre demorados. É impossível investigar um caso como o processo Marquês em 6 meses ou num ano. Não é possível. E, portanto, nós, a certa altura, vamos ter que fazer uma opção. Ou queremos um sistema que funciona rápido e descura os outros aspectos e, portanto, podemos ter pessoas que são suspeitas de crimes e não se consegue terminar uma investigação porque o que é importante é acabar primeiro e rápido, ou então temos um sistema que, de vez em quando, tem que pagar este custo, ter uma demora diferente dos processos normais para que se possa fazer justiça. E a pergunta, se a senhora me fizer esta pergunta, onde é que está o maior risco para o Estado de Direito Democrático? É haver meia dúzia de processos desta natureza que demoram um pouco mais do que deviam demorar? Ou é haver impunidade e simplesmente as pessoas não serem investigadas? Eu diria que a segunda alternativa é muito pior. Mas é que a visão do Presidente é precisamente essa. Com a demora, quase que se torna o debate e a sentença é dada em praça pública e no debate político e depois a sentença logo se vê, fica para a memória futura. É precisamente isso que diz o Presidente. Certo, eu não queria voltar aqui outra vez à questão dos meios. É evidente que todos nós sabemos que o Ministério Público durante anos e anos reivindicou meios e que neste momento, ou porque há mais meios ou porque há mais eficiência, há um conjunto de inquéritos em curso que há 10 anos não existiam. Mas, tirando mesmo a questão dos meios, se nós pensarmos num processo desta natureza, onde é preciso investigar milhões de movimentos bancários, verificar centenas de contas, algumas delas em offshores que negam informação ao Estado, obter informação de bancos na Suíça que dizem que não querem revelar o segredo bancário, obter cartas rogatórias de Angola que demoram um ano a responder. Eu pergunto, como é que é possível um caso desta natureza, que tem esta complexidade, ser investigado em 6 meses ou num ano? Não é possível. E, portanto, é evidente que todos nós, intervenientes no sistema, desejaríamos e fazemos o esforço para que os processos andem depressa. Mas repare, estes processos de que estamos a falar, que demoraram agora um conjunto de tempo e que estão ainda em curso na fase de investigação, amanhã vão chegar a julgamento. E quando chegarem a julgamento, se houver julgamento, nós vamos ter 3 juízes para julgar esta imensidão de factos. E, portanto, de um lado, uma acusação com 20 ou 30 pessoas a trabalhar durante 4 anos e apetrechada para levar os factos ao processo. Do outro lado, a defesa também com muito apetrechamento técnico e depois 3 juízes mais ou menos isolados. Porque não há apoio técnico depois dos juízes. E isto é muito importante que as pessoas percebam. Já está previsto na lei desde 2013 que os tribunais têm que ter gabinetes de apoio técnico. Não foram nomeados ainda, o Conselho Superior da Magistratura já pediu os meios e o Governo ainda não disponibilizou. O que eu quero salientar é isto. Se amanhã um processo desta natureza demorar 2 ou 3 anos a ser julgado por causa desta complexidade e por falta dos meios, em vez de demorar 6 meses ou um ano, evidentemente que isso é negativo, mas não nos culpem, nem culpem os juízes nem os tribunais. É muito importante que as pessoas percebam que, por um lado, há casos que vão sempre demorar, porque têm uma complexidade muito importante, e, por outro lado, que, independentemente da natureza dos casos, a velocidade da justiça está sempre dependente também dos meios que lhe são atribuídos. Portanto, há falta de meios na justiça ou não? Eu diria, olha, este exemplo que acabei de lhe dar é um exemplo gritante de falta de meios. Alguém imagina que 3 juízes podem julgar facilmente um processo desta natureza de que estamos a falar, o processo Marquês ou os processos que envolvem os bancos ou ex-banqueiros, se não tiver um conjunto de assessorias técnicas? Na verdade, elas não estão previstas na lei. Que elas estão previstas na lei, mas não existem. Isto pode ser um fator de demora. Se isto for um fator de demora, evidentemente que aqui, neste aspecto, estamos a falar de meios. Neste caso dos processos que temos falado, as notícias dizem-nos que há 20 ou 30 pessoas a trabalhar a tempo inteiro nestes processos há 2 ou 3 anos. Estas pessoas não estão sentadas num café a ver televisão, estão a trabalhar. E, portanto, se o processo não anda mais rápido, apesar de todo este esforço, talvez tenhamos de chegar à conclusão que há mesmo uma complexidade de tal maneira extraordinária no processo que justifica que, num caso ou noutro, tenhamos de pagar este preço de estar 1, 2, 3 anos a investigar. Portanto, acredita que mesmo que esses processos tivessem mais gente, é verdade que com as cartas rogatórias é impossível controlar, mas tudo o resto? Não, repare, eu não conheço neste caso em concreto. Eu não penso que seja um problema de falta de meios humanos para este caso. Eu julgo, pelo aquilo que vou vendo e lendo, que é, sobretudo, um problema de complexidade própria do processo.
muitos atos, muitas pessoas, muitas coisas que aconteceram não à luz do dia, mas eventualmente na escuridão da noite. E, portanto, é normal que seja difícil investigar isso. Ninguém pode esperar que o Ministério Público descubra uma forma de acusar pessoas ou arquivar processos de coisas que demoraram 3, 4, 5, 6 anos a fazer, a planear, a ser executadas, e que o Ministério Público descubra isto em 15 dias. Isso é impossível. O que é que acha que o Presidente quer dizer quando diz que é preciso renovar o sistema judicial? Não sei o que é a renovação. Se o Sr. Presidente aponta para a necessidade de termos melhores leis, estamos todos de acordo e podemos sentar a uma mesa e tentar perceber, afinal, o que é preciso. Eu devo dizer, no entanto, que acho que essa conversa das leis não é resposta para nada, porque os governos acham que, como estão 4 anos no poder, acham que fazem meia dúzia de leis e vão-se embora, dizem eu resolvi o problema todo, mas os problemas ficam cá todos. Portanto, talvez o problema não seja falta de leis. Pode haver problemas de organização, problemas de meios. Também pode haver processos excessivamente complexos que, por mais meios que existem, a organização que exista, não tem uma solução rápida. Mas renovar o sistema, se o Sr. Presidente fala renovar o edifício legislativo, muito bem, é uma questão. Renovar as pessoas não será certamente, porque as pessoas que estão no sistema são aquelas que o sistema tem. Acha que o setor da justiça é sensível a este tipo de críticas? Nós somos sensíveis, Fala evidentemente. do tempo da justiça, que é demasiado longo. Apesar de ressalvar que o tempo da justiça é sempre mais longo que o mediático e que o político. Há alguém que fique mais incomodado com uma crítica do Sr. Presidente da República para a justiça, dizendo que os seus são lentos, do que os juízes e os procuradores? Não há. Nós não somos tontos, portanto nós gostávamos que o nosso trabalho tivesse um reflexo social que nos pusesse, que nos poupasse estas críticas públicas, porque isto é uma crítica pública. Eu devo dizer, no entanto, que não fico, neste caso em concreto, excessivamente preocupado, porque penso que há mais falta de informação do que outra coisa. Nós estamos a falar de meia dúzia de processos. Nós, se formos olhar para as estatísticas, as últimas que eu conheço, e o Sr. Presidente não tem outras, certamente, as estatísticas dizem-nos que nós há 20 anos, na Europa, nos 44 países, nós estávamos no último quarto da tabela em termos de rapidez nos processos de crime e hoje estamos claramente no primeiro quarto da tabela. Portanto, nós estamos nos 5 primeiros países mais rápidos em justiça criminal. Portanto, estamos a falar de um caso isolado de 6 processos muito complexos. Nesse plano, eu fico preocupado. Com enorme com certeza, eles são muito importantes. Não é? E que mexe com instituições conhecidas. E então? Sim, é verdade. Mas reparem, é verdade que sim. Mas nós não podemos... Só há 2 maneiras de acelerar um processo desta natureza. E são as 2 más. Ou dizemos assim a meio do processo, bom, como não temos tempo, não conseguimos investigar tudo e, portanto, vamos arquivar. Havia aqui uns indícios, mas não deu tempo, portanto, as pessoas vão para casa. Alternativa número 1. Alternativa número 2, atropelar os direitos das pessoas. Atropelar os direitos dos arguidos e, portanto, passar por cima daquilo que é necessário fazer em termos de garantias e andar depressa. E não há mais nenhuma alternativa? Não, a alternativa em processos desta natureza que sejam de tal maneira complexos, este arrisca-se ser o processo dos últimos 20, 30, 40, 50 anos e dos próximos. Um processo com esta complexidade, eu julgo que é muito pouco provável que um processo com esta complexidade que se consiga resolver em 6 meses, 1 ano, 2. Muito obrigada pelos seus comentários obrigado. aqui neste jornal.